Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Aumenta o Volume. Esse aqui que é um podcast, um espaço super especial para a gente falar sobre música, que é uma coisa que todo mundo consome o tempo todo, o dia todo. E esse aqui é um espaço para a gente entrar em contato com as pessoas que estão por aí fazendo música, sejam artistas musicais, produtores, donos de festivais, enfim, a gente está aqui para falar sobre música. O tema desse podcast é música. E para esse episódio, eu convidei um artista que eu descobri muito recentemente, ainda o play no trabalho dele muito recentemente, mas já gostei muito logo de cara. E quem está aqui com a gente é o Gabri. Tudo bom, Gabri? Oi, tudo bem? E aí, Gabri, se apresenta para a galera. Quem é você? Então, eu sou Gabri, né, que é Gabriel, basicamente. Eu faço música já tem algum tempo. Eu nasci no Brasil, né, mas moro em Lisboa já tem uns 5 anos, onde eu tenho trabalhado com música, um pouco mais devagar, assim, digamos, mas tenho feito alguns lançamentos nos últimos 5 anos, né, desde que eu saí do Brasil. Eu fui para Lisboa para estudar desenho de som e produção musical, onde eu já terminei, e agora eu tenho focado 100% em novos álbuns e novas canções incessantemente, basicamente. E, Gabri, muito recentemente, eu sei como eu te descobri. Muito recentemente você lançou um novo álbum, né? Sim, é meu terceiro trabalho de estúdio, assim, completo. Meu terceiro LP, Arquipélago de Ilhas Surdas. É um trabalho que eu fiz dessa vez inteiramente já em Lisboa, não teve nada que foi feito entre os dois países, foi todo feito lá, que é um retrato do meu cotidiano mais recente, né? Mas aí você tá aqui no Brasil para rodar com esse álbum, né? Sim, eu vim pra cá pra tirar umas férias também, merecidas, e vim pra rodar com o álbum também pela primeira vez, porque eu nunca cheguei a tocar no Brasil. Quando eu lancei o meu primeiro álbum, Tocar em Flores Pelado, em 2020, era pandemia, né? Então eu não tive a oportunidade de poder apresentar as músicas para as pessoas propriamente. E acho que essa é a oportunidade perfeita para isso, já que o trabalho tá mais maduro e mais consistente, assim. Acho que vai funcionar bem. Legal, bacana. A gente está aqui para falar sobre seu novo trabalho e os seus planos com esse novo álbum, mas também falar um pouquinho sobre o teu antes, sobre o teu trabalho, como você começou na música, enfim. Gabri, quando você estava lançando o seu álbum, que é o Arquipélago de Ilhas Surdas, você chegou a dizer que ele nasceu de um acúmulo de pequenos e grandes momentos assim da sua vida, né? Mas eu te pergunto, teve algum momento específico que você sente que foi o estopim para você começar a compor esse disco? Teve, e foi uma sequência, assim, de momentos específicos que aconteceram todos muito rápidos, né? Foi ali no final de 2022 que eu ainda estava trabalhando no disco que viria antes dele. Só que essa abordagem veio a partir de uma sequência de acontecimentos muito, muito pesados, assim, não todos com o mesmo peso, mas basicamente foi na semana em que o Brasil perdeu a Copa para a Croácia, que foi para mim um evento bastante traumático em Lisboa. Foi pesado, foi pesado mesmo. Foi pesado. E aí depois teve o meu gato de infância, o Boris, ele faleceu. E isso também foi uma coisa que pra mim eu não estava preparado assim, porque saindo daqui do Brasil e indo para outro país, eu não imaginava que alguma coisa como essa ia acontecer e eu não podia fazer nada em relação a isso, né? Eu também tinha sido assaltado, roubaram o meu computador com um monte de música nova e trabalhos de faculdade, enfim, minha vida toda. E também estava numa fase estranha, final de relacionamento, assim, ou seja, foi a pior semana da história da minha vida, assim. E Tava uma ali foi avalanche o em cima momento de em você. que. Hã? Tava uma avalanche em cima de você, Foi, né? total. E foi esse momento que eu vi que Lisboa completamente embaixo d'água surgiu, assim. Porque também Portugal tava, tipo, com muita chuva e não dava pra fazer nada, assim. E aí todo esse turbilhão de coisas culminou nessa faixa, que é a faixa onde o álbum todo circula em torno dela, assim. Porque eu consegui pegar tudo que estava acontecendo de mais pesado na minha vida e transformar numa faixa que fosse relativamente esperançosa, assim, né? Uhum. E a partir dali eu comecei a ter uma mudança da minha cabeça toda, assim, como pessoa, né? Cara, e até já começando a falar sobre as faixas do próprio álbum, né? O disco ele começa com uma faixa instrumental e ele termina com uma canção que ela é um pouquinho mais solar, mais pra cima. Parece até algum tipo de redenção. Eu senti isso quando eu escutei ela. E eu queria saber como é que você pensou a ordem dessas faixas do disco. Se existe uma narrativa ou uma jornada que estruturou esse caminho do álbum com as faixas. Sim, na verdade, toda vez que eu faço um disco, eu penso nele sempre como uma obra completa, né? Ela tem que ter um começo, meio e fim.
E mesmo que falte uma música no meio, eu não conseguiria lançar, assim, se ele não tivesse a narrativa toda completa. No caso desse, como eu falei, foi Lisboa, que foi a primeira track, então eu precisava de alguma coisa que desse o mood do disco e mostrasse tudo que vai acontecer no disco, que é a primeira faixa, Chinese Classics, né? Então ela já começa mais sombria, assim, meio alerta, mais pesada, assim. Porque aí depois que passa tudo aquilo, ela dá o lugar para Lisboa poder brilhar, assim. Então todas as faixas estão numa sequência lógica, né? Também é uma sequência quase que cronológica, por algum detalhe ou outro, mas o álbum se decorreu dessa forma, assim. E o final dele com o Matter is Divine é meio que aceitação, assim, disso tudo, sabe? Desses momentos que foram, tipo, super pesados ou que foram muito bons, que meio que não importa, assim. O importante é viver o que tá acontecendo e sentir as coisas no geral, assim. Não ter uma nostalgia ou uma angústia, assim. É só sentir coisas normais e tá tudo bem, sabe? Legal. E você é até bem literal na segunda faixa, que ela literalmente se chama Lisboa completamente debaixo d'água, né? Sim, até não consigo fugir muito disso, assim, porque é uma coisa que sempre vem na forma como eu escrevo. É, como eu disse, o dia a dia ele já é fascinante, assim, já tem muita coisa e só de observar ao meu redor eu já fico completamente obcecado, assim, em escrever sobre. Legal, massa. E também puxando agora um detalhe que você colocou quando você se apresentou aqui para a galera, você falou que você vive entre Brasil e Lisboa, né? Isso, já faz um tempo E, já. e como é que esse deslocamento, com essa distância física, que eu acredito que mexa também com as tuas afetividades, como é que ela influencia o som e as temáticas desse teu novo trabalho, ou até de outros trabalhos antes desse? Sempre que eu escrevo, eu tô trabalhando numa obra, eu fico mais focado no que tá acontecendo nos meus redores, assim, né? Independente de onde eu estiver. Ou seja, ela vai sempre refletir onde eu tô. E sempre vai ser um reflexo disso. O primeiro disco ele é muito, assim, tipo, serrano, Serra Gaúcha e tal, e névoa, e chuva, etc. Enquanto os outros dois que já foram feitos lá são um pouco mais solares, assim, digamos, né? São um pouco mais caóticos, assim, mais cheios, né? Então, o que me pega geralmente é isso, assim, é o ambiente onde eu tô inserido vai entrar na música, querendo ou não. E Lisboa, pra mim, é uma cidade que beira a perfeição nesse sentido, assim, por mais que ela tenha seus defeitos, que não são poucos, ela é muito convidativa pra mim, assim, a nível artístico. As coisas que acontecem lá me inspiram normalmente, assim, por ela ter uma... Por ela ser super eclética, assim, e por ter muitos acontecimentos meio aleatórios que se passam pro lado. Mas é isso, né? E já até entrando nesse campo de inspirações para as tuas criações, esse álbum ele teve um single até agora, né, que é o Crime e Carinho. Gostei muito dessa música, inclusive. E é uma música, eu vou colocar desse jeito. Ela fala da tigrinização das relações. Vou colocar desse jeito, da Uhum. tigrinização das relações. Como é que essa ideia apareceu na tua cabeça e como ela se formou nessa música, nesse single, nesse álbum? Eu também queria saber, porque eu não sei. Eu acho Foi ótimo muito... quando o artista. Eu acho ótimo É quando o só artista chega veio. e fala, olha, eu não sei de onde veio, eu acho ótimo. Juro, tipo, porque eu poderia, tipo, teorizar, assim, sobre, mas não tem muito, tipo... Eu acho que foi uma quantidade de observações, assim mesmo, né, como as outras tracks do cotidiano, assim, em que esses temas estavam muito claros, assim, para mim eu via muito sobre isso, sobre, sei lá, a forma como as relações se tornaram mais frágeis, assim, nesse sentido, né, porque não tem uma certa construção constante e um esforço para que cheguem em algum lugar, assim, as coisas são muito mais expressas, né, e isso para mim nunca fez muito sentido e eu vi que era cada vez mais normal. E tanto que tem essa coisa, né, tipo, com o Tigrinho, com o Bet e tal, de tu conseguir ganhar dinheiro e ficar muito rico muito rápido, ou com algum curso, coisas do gênero, assim. Então, essa música, ela é irônica, né, porque a letra é super irônica, assim, tipo, ela é um relacionamento perfeito, mas num mundo completamente hostil, assim. Então, ela foi uma ideia de fazer uma canção, assim, de amor, mas não, né, tipo, fazer tudo errado, Sim. assim. E mesmo assim dá certo, porque por algum motivo às vezes funciona, né? Então a track é meio que isso, assim, essa tigrinhização é a banalização que a gente tem desses aspectos mais fundamentais da vida adulta, né? Porra, que massa. Pelo que você fala, você é muito observador, né? Sim, é que eu não sei, eu não sou uma pessoa muito comunicativa, assim, no geral. Então eu acho que eu acabo usando a música pra me expressar, né? Porque eu fico vendo as coisas e
quando eu crio esse mundinho, assim, onde as ideias possam passear, acho que acaba sendo mais propício, né? Olha, uma pergunta fora de roteiro aqui. Qual é teu signo? Peixes. Peixes. Ah, É, o peixe ele é um pouquinho na dele mesmo, realmente. sim, eu fiz o mapa astral há pouco tempo. Eu fiz o meu mapa astral e o do disco, assim. Depois eu te mando pra dar uma olhada, porque eu não sei muito bem o que significa. Qual é o sol do disco? Você sabe? O signo do disco? O signo do disco, vamos ver aqui. Deixa eu ver, posso Sabe? conferir aqui rapidinho. Dá Que uma tá olhada, tem salvo uma aqui, curiosidade vamos que ver. vale a pena saber. E eu achei muito da hora fazer isso, porque eu tava com uns amigos em São Paulo, quando a gente tava fazendo a capa, e aí a gente já aproveitou e falou, vamos fazer o mapa astral do álbum, né? Que E massa. deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. O Sol é em Touro. Touro, legal. Touro é muito Sol comunicativo. é muito comunicativo? Ok. O taurino ele é muito comunicativo. O taurino, geralmente, se você está no meio de um rolê, o taurino ele é uma das almas do rolê. Assim. Ok. Bom saber, Ele é o bom que saber. traz, Essa característica é ele é boa. o que traz, ele é o que traz muita coisa para a roda, o taurino. Ele é muito animado também. E a lua do disco é em Capricórnio, não sei o que significa. Capricórnio, ele é muito ligado em trabalho, por exemplo. Capricórnio, ele é muito. Às vezes ele é conhecido por ser muito rígido em como ele leva a vida dele. Ele não gosta muito de sair do caminho, não. Ele não se sente confortável com isso. Ok. Bom, eu tenho aquele mapa astral gigantesco aqui, eu vou te mandar pra depois você Uhum. dar uma olhada a fundo, assim. Eu quero dar uma olhada, me manda que eu quero dar uma olhada assim. Gostei dessa Mano, curiosidade. mano. Mas aí, voltando para as próprias composições do álbum, você também chegou a falar que o uso de samples nesse disco ele foi muito mais profundo e intencional também, né? Então, tu pode me contar um pouquinho sobre, sei lá, algum sample específico que tenha alguma história curiosa ou simbólica por trás disso? Porque basicamente toda vez que eu vou pra um trabalho, a primeira coisa que eu penso é a técnica que eu vou usar, assim, pra não me repetir, sabe? Pra nunca fazer o mesmo disco duas vezes. É, e esse era um trabalho que eu queria fazer só com samples, porque eu já tinha usado algumas vezes, tipo, pontuais, assim, principalmente com desenho de som e tal, mas eu nunca tinha feito um álbum inteiro e as músicas todas com uma sample como base, assim, que é um trabalho que exige um pouco mais de pesquisa e trabalho, propriamente dito, assim. Todas as samples pra mim são muito especiais, cara, porque demorou muito tempo pra elas ficarem prontas, porque eu tinha que pesquisar bem o que estava acontecendo, qual era o contexto delas, onde é que ela estava inserida, como é que eu poderia traduzir para uma outra linguagem, tipo uma linguagem mais minha, assim, sem ferir muito a ideia original, etc. E eu acho que as samples de I'm Just Like, que é a terceira faixa do álbum, ela é a mais interessante para mim, porque ela é muito obscura, assim. É de uma gravação de rádio, acho que é entre 1960 e 1970, da Nossa. Mianmar, eu acho. E aí, no meio dessa gravação de rádio, durante 2 minutos, toca aquele background da música, assim, e eu fiquei Uhum. obcecado na primeira vez que eu vi, assim, tipo, mas obcecado mesmo, assim. E fui atrás e não encontrava nada. E basicamente eu peguei aquele enxerto e usei, e fiz meio que um downgrade de toda a produção da música para ela caber dentro da sample e a minha música também se tornar uma transmissão de rádio, assim. E ela ficar como se Boa. fosse escutada no rádio, assim. Então ela demorou um tempo até eu entender o que era a música, e fui atrás, aí descobri, falei com outras pessoas, consegui traduzir ela. E essa pra mim é que eu mais me diverti, demorou muito tempo, mas as outras também seguem essa mesma lógica, assim, de tu encontrar uma coisa muito estranha e não saber o que é de começo, aí procurar e teu universo musical expande já mais um monte, assim, só de pesquisar sobre isso, sabe? Boa, que baita conceito. Baita conceito, baita ideia. E é É bem interessante você divertido. falar. Imagino. E é interessante você falar nesse processo de pesquisa, para você ter esses samples como base, porque o teu álbum, ele também mistura. Ele mistura muita coisa. Tipo, tem algo meio pop, tem bossa, tem indie rock, tem até uma música que soa. É até bem literal na espiritualidade dela, que é a Jesus is Not Around. Uhum. E assim, dentro desse gênero sempre vai existir, natural, sempre existir uma certa fronteira, né? Entre um e outro, de um para outro. Eu queria saber, queria entender como é que você lidou com essas fronteiras na hora de reunir tanta coisa dentro do álbum, dentro da sonoridade do álbum. Às vezes é um pouco estranho, assim, porque não existe pra mim essa fronteira entre
os gêneros, assim, tipo, não que, não existam gêneros na música, assim, sim, existem, mas na hora de compor, pra mim, isso nunca aparece, assim, as músicas se formam de uma maneira muito específica, assim, elas já vêm na minha cabeça com um formato e eu nunca tentei agrupar elas, separar por gênero ou categorias, tipo, essa aqui é mais pop, essa é mais rock, essa é mais indie, assim. Elas são o que elas são, assim. Então, pra mim, eu não consigo ter essa barreira de, tipo, eu não posso usar essa música porque ela é muito diferente e tal. Às vezes ela pode até destoar um pouco do disco, mas eu acho que como é uma obra que ela é pensada no começo, meio e fim, tudo faz sentido, porque tudo pertence ao mesmo universo, assim. E aí, não sei, vai muito de álbum pra álbum, assim, né? Esse é o que é mais variado nesse sentido, mas também eu acho que é o disco mais coeso entre todos, justamente por ele conseguir dar essa volta toda em narrativas diferentes e ainda assim ele fechar numa ideia só, né? Que é essa de observação do dia a dia e no final das coisas tá tudo bem. Legal. Você acha que esse disco é um ponto de maturidade, assim, na tua carreira? Com certeza, sim. Muito. Mais pelo trabalho que deu e também pelas reflexões que eu consegui tirar do processo. E antes eu via um pouco o futuro com um certo receio, assim, de não ter tempo para fazer as coisas todas que eu queria. Mas agora eu já não tenho esse pensamento e eu já consigo olhar para o passado sem ter uma nostalgia e sim olhar para frente de uma forma mais curiosa, assim, tipo, tô mais com mais vontade de ver o que tem para vir ainda. E eu acho que isso aconteceu por causa do processo desse álbum, assim, dos acontecimentos que estão retratados lá e do próprio trabalho dele, né, que foram 3 anos para finalizar. É, e acho que isso realmente fez com que a minha cabeça ficasse muito mais tranquila e aceitativa, assim, em relação ao futuro e à vida, né? Interessante, porque você parou e tirou um tempo para dar uma forma para tudo isso que é o álbum. Né? Sim, foi um processo não caótico, né, mas foi um processo muito intenso, que foram gravações, tipo, incessantes, durante semanas e semanas ininterruptas, assim, durante anos, né. E não que não tenha sido bom, mas é que foi bastante coisa. Eu acho que durante esse processo foi onde eu comecei a ver as coisas de uma maneira mais clara. Legal. E assim, a gente está aqui criando essa noção de todas as camadas e texturas desse teu trabalho que você deu para ele, para você chegar na forma que ele está agora. E eu sei que você está em turnê, né? Ou você vai entrar em turnê? A gente já tá em turnê, sou eu e mais o irmão Victor, que é um outro projeto aqui do Rio Grande do Sul. Ele agora mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Mas a gente combinou essa tour faz uns 6 meses atrás, porque eu já ia vir pra cá e a gente queria apresentar os discos novos, assim, por uma primeira vez, né? Então a gente começou a turnê faz uma semana, em que a gente tocou Passo Fundo, depois Porto Alegre, agora Gramado, e depois nós vamos subir pra Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro na sequência. Ah, eu vou ficar no aguardo do show aqui em São Paulo, viu? Eu quero. Não, vem, vai ser no dia 5 de junho, na quinta-feira. Daqui 2 semanas? Uma Legal. semana. Tá pertinho. Legal, vou estar aqui em São Paulo, legal. E assim, até para eu mesmo me antecipar assim, sobre o show, como é que está sendo a adaptação de todas essas camadas do álbum para o palco? Tipo, tá rolando adaptações ou novos arranjos? Como é que está sendo levar tudo isso para os palcos agora? Tá, e tá ficando muito melhor, assim, porque no início, quando eu comecei ao vivo, né, eu sempre toquei sozinho por muito tempo. Porque eu queria ter um certo controle, assim, sobre tudo que estava acontecendo. E depois de um tempo eu pensei que seria mais divertido e seria muito melhor se eu tivesse algumas pessoas junto, assim, né? Então, acho que desde dezembro eu já tenho trabalhado nesse formato ao vivo, em que ainda assim continua o uso de samples e visuais. Opa, peraí. Então, teve essa adaptação para o uso de samples com a banda, que tornou o processo bem mais interessante, assim, ao vivo, porque ele tem mais vida, ele tem mais energia, e a gente acaba adaptando da forma como fica mais confortável e mais divertido, assim, para quem tá tocando, né? Eu até fiquei bastante surpreso o quanto tá rolando, assim, tá rolando muito bem. Então, vai ser um formato que eu Você não não usava a pretendo mais banda? não fazer. Hum? Você não usava a banda antes, então? Não, antes eu fazia sozinho, eu tocava tudo sozinho. Então agora que você E, começou a usar a banda? sim, faz pouquíssimo tempo, foi pra turnê Caramba, desse disco. boa, E aí tem a banda em Portugal e tem a banda no Brasil, né? E que fica um pouco boa. mais prático também. Uhum. Nossa, esse disco trouxe realmente mudanças pra ti, né? Muita coisa, Foi, tipo, essa era uma das que eu já tava querendo fazer há muito tempo. E aí Cara, eu
Nunca tinha conseguido trabalhar com banda, honestamente. Daí eu tive que fazer não é um sacrifício, mas um esforço maior, assim, para diminuir algumas coisas e Aham. confiar no processo, assim, das pessoas, né? E todo mundo que toca comigo é realmente muito talentoso e são amigos próximos, assim, então funcionam bem. Eu acho interessante quando um artista coloca dessa forma, em que ele se centraliza muito menos na hora da entrega do trabalho. Sim. Agora tem pessoas contigo para entregar o que tu quer entregar, enfim. Então eu gosto muito de quando o artista coloca desse jeito, quando ele, apesar da obra ser dele, ele se centraliza muito menos na entrega da coisa. Não muito menos, mas sim centraliza menos na entrega da coisa. Sim, é porque é uma coisa que também não gostava muito e até hoje não gosto muito de. Tipo assim, pra mim a melhor parte é tocar, tipo, live, assim, no show, mas ao mesmo tempo é uma. Não gosto dessa figura central, sabe? E com banda acho que fica um processo muito mais fluido, assim, então fica até mais suave, assim, pra fazer, sabe? Então, assim, mudou muita coisa na tua maneira de produzir, tipo, entre os dois primeiros álbuns e esse de agora? Mudou muito a tua forma de produção? Mudou, até porque eu tava nos dois primeiros, eu pensava muito mais na narrativa, assim, no contexto do disco, do que propriamente no trabalho, né, que envolve fazer um disco. Então as coisas Uhum. ficavam sempre meio bedroom, meio lo-fi, assim, e nesse ainda continua essa abordagem, só que eu tive um pouco mais de prazer e gosto, assim, em fazer esse processo mais braçal, assim, da produção, né, que eu também não consigo entregar quase nada pra ninguém pra trabalhar nas músicas, mas esse disco me forçou a fazer coisas que eu não fazia antes, me obrigou, assim, nesse sentido de desafio, que eu já olho pra trás pros outros dois e penso, por que eu não fazia isso antes, assim, e num contexto bem geral de produção musical, assim. Cara, que massa, que interessante. Eu tô te conhecendo agora, assim, enquanto artista do trabalho, mas eu tô achando muito interessante te conhecer nesse ponto, assim, sabe? De como você tá pensando o teu trabalho, como é que você tá formando ele e tudo mais. Porque é basicamente um momento de transformação, né? De como você dá corpo para as coisas, para o que você quer dizer, para o que você quer botar para fora, enfim. Então, tipo, muito interessante te conhecer o teu trabalho nesse ponto agora. É bom, até eu gosto muito de falar desse processo, assim, porque é um processo bastante intenso, né? Então, ele é curioso, assim, e eu acho que quanto mais aberto o processo tá, ainda mais interessante fica ouvir as músicas, né? Isso se aplica para qualquer banda, assim, eu acho. Quando eu descubro como é feito, eu fico ainda mais curioso para ver como soa, sabe? Legal, legal, que massa saber de tudo isso. E Gabriel, chegando aqui já na retinha final da nossa conversa, a gente já falou aqui que você está numa turnê agora, você está aqui pelo Brasil, vai rodar em alguns lugares. Estou aqui no aguardo de quando você chegar em São Paulo. Mas agora eu quero saber o que, que você espera que o público daqui sinta ao te ver ao vivo pela primeira vez, depois desse tempo, né? Que tipo de experiência tu quer proporcionar para as pessoas com a turnê que tu planejou? É, é porque a experiência de ouvir em casa nunca vai ser a mesma, assim, de ouvir no live, né? E eu acredito que essas músicas, quando elas são tocadas ao vivo, elas batem muito mais, né? Tu consegue sentir elas mais, assim. E vai ser a minha primeira vez apresentando um conjunto de faixas para as pessoas daqui do meu próprio país, assim. O que pra mim é um escândalo, né? Depois de 5 anos. Mas eu acho que vai ser um processo divertido, assim, pra todo mundo. É um show também que é baseado muito em visuais e com trilhas, assim, então ele fica bastante imersivo, né? Eu espero que todo mundo se divirta assistindo o quanto eu me divirto fazendo também, porque acho que a ideia de tocar é essa, né? É a realização final de um trabalho de composição, porque tu chega ali, é a vez do disco e não é mais tua, né? É a vez das Uhum. músicas sozinhas brilharem, né? Então acho que é isso, espero que todo mundo se divirta, assim, ouvindo mesmo. Legal. Aqui em São Paulo, o teu show vai ser onde? Já tem local? Vai ser no Picles, na quinta-feira, dia 5. Ah, eu conheço o Pique sim. Boa, já tá marcado aqui na minha agenda. Boa, perfeito, a gente se vê lá então. E pra gente começar a encerrar, Gabri, eu quero deixar aqui um espaço para você indicar para as pessoas que estão ouvindo aqui esse episódio é, alguma coisa, algum álbum, alguma música, qualquer coisa, o que você quiser indicar para as pessoas escutarem, lerem, assistirem, o que for. Alguma coisa que você acha que as pessoas precisam parar e absorver, seja na música ou em algum outro tipo de arte. Me fala aí. Eu tenho escutado muito mais podcast do que música ultimamente, ou essas transmissões de rádio, Aham. mas o que eu gostaria, assim, Gostaria não, né, mas é um disco que eu volta e meia, eu acabo voltando pra ele
por motivos completamente diferentes. É um disco japonês de 1982 da banda Mariah, que é... Deixa eu até confirmar. É, de 1983, desculpa. Eu nunca sei pronunciar o nome dele, porque é em japonês, né? Mas Aham. se precisar, Mariah vai encontrar, porque é o saxofonista chamado Yasuaki Shimizu, que tem um outro disco também, Kakashi, que é super famoso. Mas é um disco pra mim que é uma das únicas coisas que ainda me inspira, assim, pelo formato de produção dele, pra época em que ele foi feito e por todo o trabalho que é envolvido nesse disco, assim, as melodias são lindas, as baterias são vibrantes, assim, é um disco perfeito, não pula nenhuma faixa e ele funciona super bem, assim, é curtinho, tem 36 minutos, mas é um grande álbum, um dos meus favoritos, assim. É o que tem uma espécie de gato na capa? O Kakashi é o que tem o gato, que é do saxofonista dessa banda. É um Ah, que tem sim. é uma mulher na capa, assim. Eu sempre esqueço o nome Eu tô dele aqui em português, em pesquisando. inglês. Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui pesquisando para ver se eu acho direitinho, porque aí eu quero também achar o link desse álbum que você está recomendando e colocar aqui na descrição para as pessoas escutarem depois também. Uhum. Tô procurando aqui, eu posso te mandar já o nome do disco em inglês, que acho que é Umi alguma coisa. Ah, é Vamos muito fazer difícil de assim, lembrar o nome. tu Depois eu te pega o link mando. e me manda, isso, eu vou Uhum. colocar aqui na descrição para quem quiser escutar, também dá lá o play em seguida depois desse episódio aqui, pode ser? Ok. É Utakata no Hibe o nome. Exatamente. Mas eu vou te Legal, mandar legal. aqui depois e a Você gente me passa pra manda, frente. e aí quem quiser escutar, eu vou colocar aqui na descrição para as pessoas poderem escutar. Perfeito. Gabri, essa aqui foi a nossa conversa, nosso bate-papo. Muito legal, muito obrigado por ter aceitado o convite do Aumento Volume para estar aqui, para falar sobre o teu trabalho. Tanto para apresentar o trabalho para as pessoas que escutarem esse episódio, quanto para mim também, que comecei a te acompanhar recentemente. E já quero muito ver como é também essa tua entrega ao vivo. Tipo, você parece ter realmente pensado, né, no que você quer entregar nos shows nessa turnê. Então, estou bem animado para ver, de verdade. Obrigado pelo espaço, na verdade, né? É sempre bom poder falar sobre um trabalho, principalmente quando é um trabalho que significa tanto, assim. E no live vai correr bem, eu prometo. Não, não é mentira, não, hein? Tá soando muito bem. E, de novo, obrigado pelo espaço e é isso, a gente se vê na próxima, então. Legal. Onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes? Primeiro, já é bom dizer para as pessoas irem no Spotify te escutar, né? Ou nas outras Sim, sim. plataformas, enfim, para escutar o teu álbum, dar o play lá no Arquipélago de Ilhas Surdas, mas onde mais as pessoas podem te encontrar, Gabriel? No Instagram é arroba, né, gabri.wav, né? E é isso, assim, eu não tenho mais muita rede social, eu não consigo usar muita rede Boa, social. Só boa. tem Vou lá, matar bons. porque tá bom demais, já é demais até, né? E é isso aí Boa, mesmo, é o que tem. legal. Gabriel, te agradeço de novo por estar aqui com a gente, conversando com o Aumento do Volume. E é isso, Gabriel. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.